Vamos agora falar com o Valdemar. O Valdemar Borges, ele é natural de Itaberaba. Desde os 2 anos de idade, ele reside no município de Juazeiro. Ele é engenheiro agrônomo, pós-graduado em saneamento básico, foi secretário de saúde em Sobradinho no governo do prefeito Gilberto Balbino. Tem experiências como plano diretor de saneamento básico, informação de consórcio público, elaboração de projetos executivos para sistema de irrigação, e neste ano de 2022 ele pleiteia uma vaga na Câmara Federal como deputado federal pelo Partido Liberal PL, o mesmo partido do presidente Jair Messias Bolsonaro. Boa tarde, Valdemar, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Top, também a TV Jaguarari, para o nosso município de Jaguarari e toda a região que nos acompanha. Boa tarde. Vamos esperar aí a nossa equipe resolver o nosso problemazinho de áudio. Ô, Valdemar, eu acho que você está com o microfone desligado. Dá uma verificadazinha direitinho aí se está tudo ok com o seu microfone, para que a gente possa estar te ouvindo aqui. Acho que o teu áudio está com o microfone desligado, o canal 7 aí, viu, Reinaldo? Então vamos aguardar, testar aqui para ver se o microfone do Valdemar, do nosso entrevistado, está funcionando ok, para que a gente possa interagindo. Nós não estamos ouvindo. Está me ouvindo? Agora sim, Valdemar. Boa tarde. Oi. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, senhores ouvintes aí do Jornal da Top. E um horário interessante, que a gente não está acostumado aqui, o jornalismo desse horário, mas parabéns pelo horário e que Deus realmente coloque ao alcance de todo o alimento nesse horário, nessa grande dificuldade que passamos, inclusive bem colocado por vocês aí, né? Nós passamos numa dificuldade incrível e esperamos que todos aí tenham realmente alimento na mesa. Valdemar, o senhor concorre, está aí pleiteando, no caso, uma vaga à Câmara Federal pelo partido PL, e de antemão começo perguntando ao senhor, antes da gente entrar aqui em outros assuntos que nós queremos que o senhor traga para nós também, até para que aquelas pessoas que ainda não decidiram em quem votar para deputado federal, que é um dos cargos mais importantes do legislativo do nosso país, é o deputado federal. E aí eu pergunto para o senhor o seguinte: por que o senhor decidiu que o senhor quer que a população baiana o escolha como representante para a Câmara Federal agora nas eleições de 2 de outubro? Carlos, a gente já trabalha com políticas públicas há quase 30 anos. E dentre muitos projetos, todos eles inseridos, como você bem colocou aí, plano de saneamento básico, né, plano de habitação, construindo consórcios públicos. Para você ter uma ideia, eu construí o primeiro consórcio do Brasil entre municípios, entre federados, que foi o Constece de Juazeiro, que ele é de Juazeiro a Campo Formoso, ou até... no caso, Canudos, de Campo Alegre de Lourdes a Canudos. E também construído Itapicuru aí, é esse que passa em Bonfim, que inclusive Jaguarari faz parte, foi eu que construí, né? E o da Diamantina, Jacobina, do Irecê. Então são inseridos diretamente, integrando ações voltadas às leis, e que essas leis hoje, elas não só são modificadas, como são atualizadas, né? E construídas novas leis no Congresso Nacional. Então, a gente pleiteia diante de que esses trabalhos voltados a este tipo de políticas públicas dependem diretamente das leis federais e a verticalização dessa lei, né, alcançando o estado da Bahia e também os municípios. Valdemar, um outro ponto também que eu acredito que muita gente que está nos assistindo através da TV, no YouTube, no Facebook, e também quem está acompanhando a gente ouvindo pelo rádio nos nossos aplicativos, é o seguinte: o senhor é pré-candidato pelo PL, o Partido Liberal, o partido que o atual presidente da República se filiou. Aí a pergunta é: por que o senhor resolveu sair pelo partido, o mesmo partido que o presidente Bolsonaro? O nome do presidente lhe influenciou aí para o partido, ou o que levou o senhor a abraçar aí também esse apoio político ao atual presidente da República à sua reeleição? Carlos, 100%, né? 100%, na verdade, influenciado pelo presidente.
embora, como eu digo, eu sou muito técnico, tudo que eu expressei aí são posições técnicas. Então, diante desse grande propósito técnico e que não tem sido respondido pela política, a gente tem buscado realmente adentrar. É como bem colocado aí, as pessoas de bem têm que buscar a política. E diante de que a política hoje, ela não expressa as questões técnicas. Vocês colocaram aí bem um acontecimento de Jacobina diante de uma profissional que foi perseguida pelas questões políticas. Então, você imagina a tristeza que é hoje um técnico diante de você realmente hoje contribuir com as suas atividades e seu conhecimento e, acima de tudo, aquilo que você estudou para prosperar e atender melhor a população, ela é boicotada pela política ruim, a política atrasada. Então, a gente vê diante hoje do presidente Bolsonaro aquele que tem, embora alguns achem com truculência, mas hoje nós precisamos de um Bolsonaro no governo. O Bolsonaro é aqueles que têm realmente colocado propostas boas, aquelas propostas que a gente não está acostumado com a verdade, diante da forma de expressar a verdade, sem hipocrisia. Então, a gente tem hoje ficado muito triste com as políticas públicas através de políticos ruins, que atrasam todo o processo e que esse processo realmente não responde diante da administração pública. Valdemar, ainda pegando esse gancho da questão do presidente Bolsonaro, recentemente foi assinado a ordem para o estudo de viabilidade do Canal do Sertão. E a gente, como o senhor tem experiência nessa área também, foi quem criou a questão do Piemonte, do Itapicuru, o consórcio. Nós sofremos aqui no nosso município de Jaguarari, apesar de termos ainda o finalzinho das Serras da Chapada aqui no nosso município, a gente pega esse finzinho aqui, uma temperatura agradável, inclusive aqui na nossa cidade, mas nós dependemos muito de água de qualidade para o consumo humano e até também o consumo animal. E o presidente garantiu que teremos essa água passando pelo nosso município aqui, Jaguarari, passando por Bonfim, descendo para a região de Capim Grosso. O senhor acredita que esse projeto ele vai sair do papel e se tornará realidade, beneficiando essa população inteira dessa região aqui, Jaguarari, Bonfim, Capim Grosso? Carlos, deixa eu te colocar, eu fico muito confortável em falar sobre esse canal que eu não gostaria que fosse esse nome, Canal do Sertão. Primeiro, pelo projeto, da forma que está sendo feito, eu discordo, porque eu fiz o Plangis, eu contribuí na construção do Plangis há 22 anos atrás, para você ter uma ideia, 22 anos atrás, e foi o primeiro plano de integração de bacia do Rio Salitre. Essa integração que eles estão citando como Canal do Sertão, que eu discordo apenas quando a água sai de baixo para cima, com alto custo operacional. A gente tem que entender que a água aí pode sair de cima para baixo. Ela pode originar realmente da nascente do Rio Salitre, que é em Campo Formoso. Essa água, para você ter uma ideia, da nascente do Rio Salitre, em Campo Formoso, até a foz, que é em Juazeiro, ultrapassando e atravessando todos esses municípios bem citados por vocês, alguns que podem integrar a bacia a nível de Itapicuru, do Jequiriçá, do Jacuípe, e vários, inclusive riachos hoje que alcança também hoje o município de Jaguarari. Você tem uma ideia, de Campo Formoso a Juazeiro são 1.200 metros de altitude. Você tem esse desnível de 1.200 metros. Então você imagina que essa água pode vir de cima para baixo, desde quando você construa barragens, hoje bem construída tecnicamente, com descarga de fundo, dando segurança hídrica. Essa segurança hídrica que você acaba de questionar. O que falta em Jaguarari? Desde o início que eu estou ouvindo o seu programa, eu vejo questionar hoje realmente uma segurança hídrica, para que as pessoas, inclusive o companheiro acabou de colocar em uma situação de garantir a safra. Por que garantir a safra? Porque um seguro safra é aquele que eu não tenho uma garantia de produção devido realmente à incerteza de chuva. Então, diante desse posicionamento, porque hoje eu busco ser candidato a deputado federal, é aquele que, dentro de uma confiança técnica, se busca hoje estabelecer projetos e planos desse nível. Agora, logicamente, não vou levar o alto custo operacional para o produtor, porque ele já não aguenta. É a gente enganar levando água
diante de que você não tem um custo operacional e uma condição favorável para que possa dar uma autossuficiência produtiva a eles e uma garantia de que realmente aquilo ali vem para o bem e não para o mal. Certo. Valdemar, um outro ponto que a gente identifica que o senhor conhece muito bem essa região nossa, até porque o senhor mora em Juazeiro, da Bahia, que é nosso vizinho aqui, há muitos anos. Tem experiência na área da saúde, fui secretário de saúde em Sobradinho. E nós temos a Rede PEBA, que é esse consórcio, esse grupo de hospitais integrados pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia com a Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Pernambuco, onde atende dezenas de cidades e que muitas vezes, ou na maioria delas, a gente tem notícias, e eu falo a gente, nós aqui da emissora, fora as pessoas que perderam seus pais, mães, irmãos, esposos, filhos e filhas, em decorrência da lentidão que é para conseguir uma vaga, mesmo tendo uma rede vasta, mas que acaba atendendo grande parte da população desta região. Nós tivemos, conversando com a pré-candidata ao Senado esta semana, a doutora Raíssa, e ela relatou para nós também a questão que, em estudo e também visitando como que funciona a Rede PEBA, ela disse que ouviu muitos relatos de que é importante a manutenção, porém é extremamente necessário que haja uma mudança na forma como é gerida a Rede PEBA, para que as cidades que tenham seus hospitais de pequeno e médio porte possam ter investimento e autonomia para dar suporte às pessoas com casos menos graves, o que tiraria a sobrecarga da Rede PEBA. E o senhor entende também dessa área, por ter sido secretário de saúde no município vizinho aí de Juazeiro, no município de Sobradinho. Como o senhor hoje, postulante ao cargo de deputado federal, enxerga a Rede PEBA e caso a população baiana deposite no senhor a sua representação para que o senhor seja o representante dessa população, como que o senhor pode trabalhar para mudar essa realidade de modo que nós não perdamos tantas vidas aguardando uma vaga na famosa regulação? É outra questão, Carlos, eu me sinto muito confortável, até porque quando você constrói um consórcio público, este que eu, inclusive, como eu citei aqui, o de Juazeiro, que é o Consteste e o Itapicuru, a gente se especializa em várias áreas, porque quando você faz uma pactuação com vários municípios, você pactua diante dos problemas. E os mais citados problemas, um dos mais citados é a saúde. Realmente é o calcanhar de Aquiles. Todos reclamam sobre a saúde. Então, essa questão da saúde, ela é muito vasta. Então, quando nós criamos todos esses consórcios, a lei do consórcio é 11.107. Ela é multifinalitária. Então, ela discute e debate toda a situação de saúde dos municípios voltado a hospitais de referência, que são hospitais local, geralmente de referência, são municípios polo, a nível de que um polo maior é de Juazeiro, tem Bonfim, tem Jacobina, tem Paulo Afonso, da região norte, principalmente a macro região norte, atende praticamente esses hospitais de referência. Vamos dizer, nesse período agora, não avançamos muito, porque tem 10 anos da Rede PEBA e ela tem retroagido no sentido da Bahia. Enquanto que Petrolina avançou em número de hospitais e organizações, principalmente pactuado, vamos dizer, você tem um HGU, que é um hospital universitário, e que está integrado à Rede PEBA. E o mais agravante, Carlos, é que a Rede PEBA hoje não tem uma documentação oficializada de integração e reconhecida pelo Ministério da Saúde. Então, o que houve? Hoje, o Estado da Bahia, principalmente na região norte, vem fechando os hospitais regionais, aqueles hospitais que davam sustentabilidade ao território. A nível do Hospital de Jacobina, que fechou, reabriu precariamente, o de Senhor do Bonfim também, o de próprio Paulo Afonso, que também fechou, e reabre todos de forma precária, e também Juazeiro, alguns hospitais de referência que têm hoje deixado a desejar, a nível do materno-infantil, né, a nível do próprio hospital regional, que ainda não atende a demanda, e nós estamos falando aí de uma grandeza de 56 municípios, juntando o estado da Bahia.
a região norte da Bahia e Pernambuco, o sertão de Pernambuco, realmente esse número de hospitais aí são insuficientes para essa demanda. Então, o que acontece? E não melhoramos em tecnologia avançada. Como bem colocou você, a dificuldade hoje da família. Quando você quer regular, principalmente em município pequeno, para você regular um paciente para Juazeiro, é uma dificuldade imensa. E levando em consideração que se você competir uma regulação de Senhor do Bonfim e Jaguarari, logicamente a de Senhor do Bonfim terá hoje um aporte político maior, porque é um grave erro. Nós não trabalhamos as questões científicas, o que é você triar um paciente pela situação hoje de saúde do paciente. O no normal acontece com a influência da política. Vamos dizer, se você tem um prefeito que tem hoje uma situação de influência maior política, ele hoje tem regulado, né, diante de um paciente que está em situação inferior diante de um grau de gravidade da saúde. Então, é um grande problema. Então, nós precisamos ampliar, discutir bem. Para mim, é uma das melhores referências diante de você trabalhar o SUS. O SUS, para mim, é a melhor lei de organização de atendimento à saúde do mundo. Para mim, é essa referência. Mas hoje, diante da Rede PEBA, nós evoluímos muito, porque criamos hospitais de referência. Então, o que precisa ser feito é você descentralizar as ações desses municípios polo, atendendo como referência mais próxima a Jaguarari, o Senhor do Bonfim, uma estrutura adequada. E aí também, hoje, aproveitar e melhorar dentro da tecnologia. Nós estamos falando aqui de uma tecnologia que eu estou colocando, eu estou aqui, você está me vendo, diante de uma tecnologia, dando uma entrevista na rádio de Jaguarari. E por que nós não pudermos aqui, no momento, estarmos numa telemedicina? Diante de que, de médico para médico, um médico hoje referendado, e diante de um diagnóstico, você tem um médico de referência, ele está em um grupo de apoio e podendo conversar de médico para médico sobre a situação do paciente. E para que você possa, na verdade, deslocar e ter segurança realmente nessa pactuação, que daí esse paciente só sairia daí com o leito garantido, de uma estruturação de você, inclusive, estabilizar um paciente. Então, isso é uma grandeza de tecnologia que hoje é colocado à disposição de todos. Eu podia estar aqui, eu ser um médico, você um médico aí, e ter um paciente em uma situação de estado de dificuldade, eu tenho uma especialidade e poder facilitar hoje, evoluir esse paciente para que não se desloque de Jaguarari sem ter a certeza de um bom atendimento a Juazeiro. Então, são situações muito simples que eu acho que as dificuldades colocadas hoje à saúde, para melhor presteza de atendimento aos pacientes, principalmente em cidades pequenas, teria, no caso, a questão totalmente política. A política é vergonhosa, atrapalha todo o processo para que você busque o político nesse momento difícil e o político, na verdade, lhe tenha como moeda de troca. Eu lhe atendi e você está me devendo o voto agora na eleição. Valdemar, seguindo ainda, pegando essa parte da saúde, nós tivemos recentemente a questão tivemos uma emenda constitucional que elevou o salário, o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, a nível nacional, para 2 salários mínimos. Também tivemos a PEC que foi aprovada para o piso nacional dos salários dos auxiliares de enfermagem e também dos enfermeiros, técnicos e enfermeiros. Porém, a gente ainda vê que muitos problemas de saúde nas redes, na rede pública, seja na rede municipal ou quando vai para as mãos do Estado mesmo, por conta da baixa qualidade da atenção básica que acontece na grande maioria dos municípios. Ou seja, aquele trabalho de educação, aquele trabalho de orientação, o trabalho rotineiro, principalmente dessa categoria e das equipes de saúde da família, ainda não atendem à necessidade primordial para quais os programas foram criados. O senhor enxerga dessa maneira também que a atenção básica ela precisa ser melhorada e muito para que os problemas, às vezes os problemas simples de saúde, não sejam agravados, como por exemplo, a gente tem um número muito alto ainda de mulheres que perdem a vida anualmente de câncer de mama, câncer de colo de útero,
porque não tem a devida orientação, até a taxa de natalidade entre famílias que tenham uma taxa de escolaridade um pouco menor, muito alta, porque falta um acompanhamento mais de perto pelas equipes de saúde também, no caso dos agentes comunitários. E caso o senhor concorde com dessa pergunta, a sua resposta seja sim, sendo o senhor um representante, se o senhor for o representante da população baiana e a nível nacional, como o senhor poderá contribuir para que os municípios cumpram com esses programas para que a população tenha uma atenção básica mais eficaz? Carlos, eu acabei de colocar para você assim uma tecnologia que você avança em todo sentido, principalmente de atendimento à saúde. Eu acho que a saúde é um primórdio e cada dia que você tem um profissional qualificado, você avança na situação de atendimento à população como um todo. E eu fico triste diante de que esses profissionais não são qualificados e nem remunerados à altura pela sua qualificação e pela sua necessidade. Porque o profissional da saúde hoje ele tem que ser bem remunerado. Eu acho que esse piso é necessário. Agora, existe uma situação seguinte. Quando você entende o processo, que você tira uma radiografia hoje de número de profissionais hoje dentro de um município para atender a população, você vê o número hoje efetivado pelas necessidades e que é obrigado a ter sido concursado, são concursados, aí é um número. Mas no normal, o prefeito se compromete com outros profissionais e coloca um cabide de emprego, né? Coloca um número grande de profissionais e que daí realmente tira o recurso, né, de uma ala que poderia melhorar em termos de tecnologia, de estrutura, para avançar no atendimento. Não, você fica inchado. Você tem profissionais que não atendem a contento, os profissionais concursados, na verdade, ficam encostados nesse, reclamando da situação. Eu estou colocando porque eu caminho esse dia a dia. Quando eu falo que eu criei consórcios, eu estou falando de Juazeiro e mais 9 municípios, Senhor do Bonfim mais 8, Jacobina e mais 9, e Irecê, né, quase que 20. Então, eu diria a você que, diante dessa grandeza, as reclamações estão a mesma, mas a política hoje, voltada ao município, diante de uma administração pública, é que não tem um comprometimento maior com a população, né? Ele prefere estar hoje diante de uma situação de que existe a carência, existe a necessidade, e que essa necessidade favorece ao município, porque você vai bater a porta desses políticos para atender de forma regular o paciente. E aí fica a dívida, foi o que eu te coloquei. Mas eu acho que está na hora de nós entendermos melhor isso, visualizar uma qualidade. Eu coloquei aqui uma coisa muito simples, de você ter um consórcio organizado, pactuado, integrado, com responsabilidades voltadas ao índice hoje de repasse do município à saúde, do Ministério da Saúde, a população entendendo, discutindo com o Conselho de Saúde, entendendo todo o processo de necessidade da atenção básica. Se você não pode ter média e alta complexidade, você vai entender que você vai pactuar diante de estrutura. Quando eu digo, você tem uma ferramenta na grandeza do consórcio, é uma grandeza que ninguém imagina, a imensidão e o grande potencial que é um consórcio. Então, esse consórcio criado pelo Estado foi realmente uma coisa para enganar a população e poderia ter sido, diante do consórcio que existia do Itapecuru, que ele era multifinalitário. Você só teria um custo. Se é multifinalitário, você teria também saúde integrada e você teria um setor da saúde. Então, quer dizer, você engrossa as despesas essas, que são mais de pessoais desqualificados, diante que você perde a estrutura, porque aí você não tem como manter a estrutura e fica sempre reclamando de que precisa melhorar. Precisa melhorar. Mas na hora da política, agora, todo mundo vem aqui, traz seu pacote que realmente, no normal, são pessoas que vêm de fora, vêm povoar a região norte da Bahia, que não tem compromisso nenhum com a região norte, e é uma tristeza, é isso que a gente passa. A gente está vendo aí pessoas que a gente está colocando a água. Eu fiz esse projeto, esse plano da água, que você melhorando a qualidade de vida, você melhora o potencial hoje nutricional. Se você melhora o potencial nutricional, responde diretamente na saúde. Então, são questões que nós temos que entender hoje o processo, que é importante, como você diz, eu sou de Juazeiro, é mais fácil. Você criou o consórcio, você criou uma grandeza de estrutura que atende a tudo, atende a saúde, atende a educação, atende o social. Aí você diz, quando você fala de educação, você fala como? Eu falo na grandeza da Univas.
Você tem uma universidade hoje, uma universidade que atende à saúde, a nível de medicina e outras profissões, como bem citada por você aí, de técnico, a enfermeiro, a psicólogo, né? Nós temos grandes profissionais que poderiam estar integrados em ação de tecnologia, como eu estou falando com você aqui, e isso com compromisso de custo menor. Valdemar, seguindo, ainda te pergunto uma coisa nesse campo. Quando a gente fala de tecnologia, pelo que a gente entendeu, o senhor defende a capacitação, o reconhecimento dos profissionais e a tecnologia para ajudar no desenvolvimento do trabalho. Mas agora voltando para o campo emprego, o senhor mora aí numa região que é muito cercada por projetos, aí aqui na região do Vale de São Francisco, Juazeiro, Petrolina, que trouxe com a agricultura irrigada um desenvolvimento extraordinário. A gente pode perceber bem a Petrolina, aí, vizinha a Juazeiro, que é muito mais desenvolvida do que a própria cidade de Juazeiro, talvez pela visão política que sejam bem diferentes aí. Então, quando a gente fala de emprego, de trabalho, a gente tem um país que tem um número ainda muito alto de pessoas desempregadas que precisam de um campo de trabalho e muitas vezes não tem. O país, nos últimos anos, aí, principalmente no período governado pelos governos do PT, acabaram fazendo aí com as suas políticas populistas, desenvolvendo um número muito grande de pessoas à margem da miséria e do desemprego. E, ultimamente, a gente percebe que o número, pelo menos é o que a gente vê no noticiário, o número de pessoas desempregadas caindo. De que maneira o senhor enxerga e de que maneira, caso o senhor venha a ser eleito, o senhor irá propor leis no Congresso para mudar a realidade dessa população que está aí precisando de trabalho? É isso, Carlos. Como eu disse a você, na grandeza, não só leis, mas você trazer práticas hoje técnicas que possam suprir isso que você colocou muito bem. Nós temos um exemplo, como você bem colocou, de Juazeiro e Petrolina. Por que Juazeiro e Petrolina avançou? Na verdade, é porque temos uma grandeza que Deus mandou, que é o Rio São Francisco. E temos hoje uma instituição pública a nível de Codevasf, que ela tem uma visão muito grande de aproveitamento hídrico, fazendo com que realmente se gere hoje uma área produtiva boa, gerando lá, na verdade, uma economia forte e gerando, assim, emprego e renda. Então, é com esse pensamento que nós pensamos no Plangis, que é esse canal do sertão que você colocou. Há 22 anos atrás, nós dimensionamos isso e alcançamos Jaguarari. É por isso que eu me sinto confortável em falar em Jaguarari, e principalmente da região norte. Por que eu me sinto confortável? Porque quando eu estou colocando aqui água, né, que é um bem muito abençoado por Deus, é aquele que dá, como a Codevasf tinha na época, um lema que ela dizia, virando a página. Virando a página como? Porque as áreas de sequeiro, quando você virava a página, aparecia a área irrigada. E essa área irrigada é um potencial muito grande hoje de produção. Você colocou lá a grandeza do agro. Nós nunca imaginamos na nossa região aqui, principalmente de Juazeiro e cidades circunvizinhas, estarmos exportando hoje para o mundo frutas de qualidade e respeito ao mundo todo, né, com a qualidade da fruta. Então, quer dizer, por que Jaguarari, tão próximo a Juazeiro, com solos também tão idênticos e clima até favorável para certa cultura, com tecnologia avançada a nível do que a Embrapa possa levar para outro tipo, hoje, inclusive, de produção, né? Outro tipo vamos dizer, de videira, de uva. Então, quer dizer, com a grandeza que nós temos uma uva aqui de enxerto, do semiárido, mas podemos ter outra aí de um clima ameno, que é o clima de Jaguarari, muito bem colocado por você. Então, e a tecnologia está bem próximo. Nós temos aqui a Embrapa Semiárido, que alcança todos vocês. E por que vocês estão tão distantes e que tem uma disparidade tão grande de DH e de PIB? Porque, na verdade, os políticos, em momento nenhum, diante desse, hoje, projeto que nós construímos há 22 anos atrás, e que evoluímos nas questões dos consórcios, voltados a saneamento básico, a você integrar ações voltadas a você entender todo o processo consorciado e avançar. Porque quando nós estamos falando aqui de saúde, estamos na educação agora, numa amplitude que, quando você diz, foi assinado um estudo
Esse estudo, em vez de ser uma empresa terceirizada, por que não foi a Univas ou a própria Codevasf coordenando um termo de cooperação técnica, aonde poderia atrair a Univas, a UNEB? Quando nós fizemos o Plan GIS há 22 anos atrás, nós chamamos, não tínhamos aí na época a Univas, chamamos a Universidade Federal da Bahia para participar diretamente. E convidamos também a UNEB. Na época não pôde ser realmente ter a participação da UNEB. Mas eu vejo a UNEB tão próxima a todos, né? Nós temos o UNEB Juazeiro, o UNEB Senhor do Bonfim, e temos aí, e outra coisa, as escolas técnicas, que estão aí disponíveis para também fazer parte do termo hoje de cooperação técnica. E aí você tem o corpo docente, o corpo discente, fazendo parte diretamente do aproveitamento, do ensinamento, para que esses alunos que hoje estão nas escolas técnicas possam levar a tecnologia para essas áreas produtivas e, com certeza, com água, com fé em Deus, que virá com essa garantia do projeto. Bom, Valdemar, a gente já passou aí por essa parte da saúde, nós passamos também agora pela questão de trabalho, geração de emprego e renda, mas nós temos um outro assunto que nosso município, o país como inteiro, como um todo, ainda enfrenta, a Bahia principalmente. É um dos estados que tem o pior índice de educação do nosso país, perdendo inclusive para estados muito mais pobres do que o nosso. Só para ter ideia, a Bahia é o terceiro maior colégio eleitoral do país e tem, acima de tudo, está entre os que têm uma maior renda. No entanto, a nossa educação não é boa. Como o senhor enxerga e qual seria a ideia do senhor, caso venha a ser eleito, para trabalhar essas questões da educação a nível nacional? Hoje muito se fala, por exemplo, de ter uma linguagem neutra, onde nós não temos na nossa população ainda o conhecimento pleno da linguagem culta e já se fala em querer implantar uma linguagem neutra. Como o senhor enxerga tudo isso? Olha, eu não acredito em certa mudança rotulada da educação não voltada à prática. Eu acho que a grade curricular hoje ela tem que ser prática, voltada ao nosso dia a dia. Logicamente que dentro de uma história cultural, que hoje eu posso dizer a você que nós temos o nordestês, nós temos o sul e o pessoal do sudeste, cada um fala com um sotaque interessante, com o seu dialeto. Aí eu respeito, é uma questão cultural. Agora, você ir além disso, eu discordo completamente. Mas diante de uma educação válida e necessária, é nós atualizarmos. Olha, eu sou da época, sempre eu digo, Carlos e Geraldo, eu sou da época da educação moral e cívica e OSPB. Então, nós precisamos entender todo o processo educacional. Nós não entendemos hoje o conceito do que nós estamos cobrando aqui, eu coloquei aí para você, tentei colocar da melhor maneira possível, mas eu quero dizer que hoje a evolução nossa tem que ser prática. O que precisamos diante da educação é o efeito que nos traga aquela transformação tão dita pela educação, que seria melhorar a qualidade de vida das pessoas. E só melhora a qualidade de vida, não adianta você sentar realmente numa universidade e você não conhecer a parte prática. Você realmente, hoje, engolir uma teoria que não traz hoje um conhecimento prático dentro de uma realidade. Então, eu acho que hoje, se você mora na área rural e você vai para uma escola técnica, você tem que aproveitar o máximo prático para que você possa se deslocar e voltar para a sua área rural com grandeza, levando uma tecnologia avançada e respeitando, acima de tudo, o conservadorismo, porque aquelas pessoas têm um sábio conhecimento. São aquelas pessoas que eu sempre digo, eu chego aqui para vocês, como eu estou falando agora para vocês aí, que eu tenho uma técnica e vocês têm um conhecimento. Se eu não discutir bem esse plano que eu construí há 22 anos, através de vocês eu não tenho a capacidade de desenvolver essa técnica que eu entendo que é necessária. Então, eu acho que nós temos que avançar a grade curricular, precisamos ter uma mudança muito forte na educação, mas voltada à prática. E outra coisa, existe uma individualidade das escolas rurais e as escolas urbanas. Nós temos que entender esse processo e fazer com que os alunos possam ter, inclusive, matérias optativas, aquela que ele se identifica com a matéria, aquele que ele tem a facilidade de construir. Então, nós precisamos chegar em Jaguarari hoje com grandeza. Eu me sinto à vontade, como eu disse a você, para falar em Jaguarari e de Jaguarari e território, falando de Senhor do Bonfim, aí de todos o distrito de vocês, porque eu sinto que eu tenho hoje um conhecimento técnico que eu possa contribuir com vocês, como deputado. E outra coisa, bem próximo a você, eu sou de Juazeiro.
E se for convidado a vocês, com certeza o que eu estou traçando com vocês, eu vou tratar de forma técnica. Espero que essa técnica resulte em um realmente conteúdo político, e que seria para que realmente eu possa aí ser legitimado, para que possa trabalhar com uma grandeza maior. Bom, ainda falando dos pontos que, quando a gente escolhe um representante do nosso legislativo, principalmente para Brasília, que são os que elaboram, votam as leis que afetam ou beneficiam o Brasil, o país como inteiro, a gente tem outro fator que a gente fala muito, que a gente observa muito, Valdemar, em relação à questão da segurança pública. Ontem a Câmara aprovou o projeto, acho que o texto, que acaba com a saidinha dos criminosos, digamos assim, porque só ficam presos aqueles que foram condenados por crimes cometidos. E é algo assim que a sociedade repudia há muitos anos. Imagina, o filho assassina os pais, aí é preso, condenado, julgado e condenado e vai cumprir a pena. Aí no dia dos pais, no dia das mães, está lá o indivíduo que matou os pais sendo beneficiado pela saidinha. A saidinha temporária e muitas vezes nem volta. O estuprador, depois de um certo tempo, ele consegue, na saidinha, aí volta para o meio da sociedade e volta a cometer os mesmos crimes, dentre outros. Então, o senhor já deixou bem claro que o senhor é a favor dos bons costumes, é mais conservador. E dentro dessa linha da segurança pública, hoje a gente vê, por exemplo, a audiência de custódia. O cara mata alguém, o bandido mata um cidadão de bem, num dia, no outro dia está diante de um juiz que pouco se importa, a maioria deles, lógico, com o que aconteceu, aí olha ali, não, nunca foi preso, nunca matou, nunca roubou, mas cometeu um errozinho, não, pode ir para casa. Como o senhor analisa essa situação? E caso o senhor já estivesse lá em Brasília, o que o senhor proporia? Qual seria a sua proposta, digo melhor, para combater esse tipo de situação no papel com a criação de leis ou o melhoramento das leis do nosso país? Carlos, você colocou um assunto importante que está numa grande evidência de violência. Nós temos visto isso aqui nas duas cidades, tanto Juazeiro e Petrolina, e nas cidades circunvizinhas, realmente um grande problema de violência. E aí se preocupa em saber qual o motivo maior. Hoje a impunidade, Carlos. A impunidade, o desrespeito. Hoje a gente passou a conhecer o que é o STF. Nós não conhecíamos o STF, né? Nós passamos a conhecer. Aí alguém diz, você não conhecia? Não, eu estudei sobre o STF, mas passei a conhecê-lo melhor diante de alguns posicionamentos injustos. A justiça hoje ela tem sido muito injusta. E outra coisa, nós temos hoje avançado até contra a própria Constituição brasileira. Então, lá dentro do Congresso, com certeza, eu diante do perfil, diante de ser uma pessoa de bem, e que tem um perfil de pessoa de bem, que graças a Deus tem problema algum com a justiça, e que graças a Deus bem educado, dentro de uma família estruturada, muitos não tiveram a oportunidade de ter o que eu tenho, mas eu poderia aí e devo tentar ajudá-lo em todo o processo de organização, principalmente hoje voltado a rigor da lei, e que essa lei seja cumprida. Hoje o que nos falta, na verdade, hoje é que as leis sejam cumpridas. Nós tínhamos aí, que graças a Deus foi votado ontem, sobre a saidinha, aquela saidinha que tinha do presídio, e que agora realmente foi suspensa. Quer dizer, que o cidadão saía, né, realmente cometia o crime e voltava para se esconder no presídio. Então, quer dizer, era uma situação que hoje existem leis cada dia mais avançadas para proteger o bandido. E hoje o cidadão de bem está aí à mercê de toda a situação que está aí e que a gente não encontra quem reclamar. Porque o próprio policial, eu estive, inclusive, coincidentemente, dando uma carona do senhor do Bonfim a Juazeiro, o policial mora em Juazeiro, e disse que sofreu uma situação muito interessante, que ele viu o cidadão roubando perto da casa dele, e ele foi, denunciou, o cidadão foi preso, ele teve que ir prestar queixa na delegacia, quando ele voltou para casa, o cidadão já estava solto. Então, quer dizer, ele quase que o cara chega primeiro que ele. Então, quer dizer, ele passou a ser ameaçado, porque é um cidadão que mora próximo à sua residência. Então, quer dizer, são questões que nós temos que avaliar, entender melhor o processo, a evolução da criminalidade, para que a gente possa, daí, realmente ter leis rigorosas e que realmente acabe com essa impunidade.
Bom, em cima do que o senhor mencionou, foi o projeto de lei número 6579 de 2013, do capitão Derrite, foi votado na Câmara ontem. 311 deputados votaram para acabar com a saidinha e 98 indivíduos que representam a população votou para que continue os criminosos saindo nas datas comemorativas, Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Criança, Dia do Cachorro, Dia do Periquito, ou seja, o cara mata, extorque, estupra, pinta e borda, e ainda 98 deputados ainda votaram para que mantenha essas criaturas que estão à margem da lei possa ter esse direito. Então é um absurdo. E o senhor mencionou um caso, nós tivemos um caso desse aí, Valdemar, aqui em Jaguarari, há pouco tempo atrás, uns 2, 3 meses mais ou menos, que causou até indignação entre a própria polícia e a sociedade. Um cidadão daqui do município, um cidadão fora da lei, que cumpria a pena no presídio em Juazeiro, ele ganhou o direito à liberdade condicional com a tornozeleira eletrônica. Ele rompeu a tornozeleira eletrônica, estava promovendo assaltos a estabelecimentos comerciais aqui no município. A polícia investigou, prendeu, juntou todas as provas, com boletins de ocorrência, com imagens de câmeras de segurança dos estabelecimentos arrombados, levou para a polícia em Senhor do Bonfim. Quando a polícia chegou aqui, ele já estava solto. Olha o tamanho do absurdo. É de uma insegurança muito grande. É enxugar gelo, como eles costumam, como os policiais muitas vezes costumam dizer, que o trabalho da polícia é enxugar gelo, porque ela trabalha e o judiciário acaba com todo o trabalho que a polícia faz. Ou seja, as leis do nosso país precisam ser mudadas. E só lembrando que, salvo engano, se eu não estiver errado, essa audiência de custódia não consta na lei. Foi o Supremo Tribunal Federal que criou esse artifício para beneficiar bandido, ou seja, e o Supremo Tribunal Federal, hoje, não todos, mas a maioria dos ministros, eles estão deixando claro para a população brasileira de que o Supremo, em sua maioria, não todos os ministros, eles não trabalham para o bem do país, para o bem da sociedade. Eles trabalham para o bem da criminalidade e para o caos que está instalado no nosso país, principalmente por conta de interferências inconstitucionais que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal faz em relação às leis do nosso país. Eles legislam sem que eles tenham poder para isso, já que o poder é do legislativo, ou seja, deputados e senadores, e no caso dos municípios, os vereadores. Mas agora são 14 horas pontualmente. Valdemar, já conhece a fundo o nosso município. Quando teremos a honra de receber a sua visita aqui na nossa terra? Carlos, eu estou à disposição, né? Vou deixar aqui meu telefone no ar para que possa qualquer reunião, qualquer encontro para essa discussão com amplitude. E eu só tenho que parabenizar vocês pelo programa de vocês, pela democracia, pela liberdade de expressão e dar oportunidade realmente à população de entender aquele perfil que hoje pode ajudar Jaguarari nas melhores condições. Porque, como bem você colocou aí, quando 300 e poucos votaram contra, é porque esses 300 e poucos também estão vendendo, talvez, um momento eleitoral. Talvez eles também, se fosse um outro momento, eles não teriam votado, até porque essa lei está desde 2013, segundo você. Então, quer dizer, é uma realidade que precisamos entender, a importância de escolher não só o deputado estadual, a senadora a doutora Raíssa, que colocou uma grande proposta, ela é uma pessoa de uma empatia incrível, uma grande capacidade, é uma pessoa hoje de uma grandeza muito grande dentro da Bahia, que nós tivemos a felicidade de acolhê-la, aquela mineira, mas hoje é aquela pessoa de destaque dentro da Bahia, com um propósito maior de levar a melhor saúde, de entendimento e uma capacidade de poder, inclusive, influenciar diante dessas decisões bem colocadas por você sobre o Supremo, porque hoje é dentro do Senado que nós podemos hoje levar propostas boas, salutares, para evitar realmente essa influência ruim do STF. Mas eu agradeço demais e que todos tenham tido realmente um almoço salutar e que o alimento tenha chegado à mesa de todos e que a nossa proposta é que realmente melhore essa qualidade de vida e que a gente possa ter realmente uma sustentabilidade maior.
Tenham todos uma boa tarde, fiquem com Deus. Obrigado, Carlos. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado a todos.